Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Bom, minha gente, o Instituto Opinião trouxe uma pesquisa para o Senado, postada hoje no meu blog. Armando Monteiro está no empate técnico com Paulo Câmara e Mendonça Filho, e eu estou na ponta da linha pela Rede Nordeste de Rádio. Converso com o ex-senador Armando Monteiro Neto. Boa noite, senador. Boa noite, Magno. Como é que o senhor recebeu aí, depois desse tempo todo afastado do Senado, o senhor está aí na ponta da frente aí pelo Senado mais uma vez? O Magno, eu recebo naturalmente como uma coisa positiva, é sinal de que a nossa imagem, mesmo com o tempo decorrido, você sabe que o meu mandato expirou no começo de 19, é sinal de que existe, o nosso nome tem aí uma respeitabilidade, uma imagem. Nesse sentido, eu considero uma coisa positiva, mas gosto sempre também de dizer que pesquisa, a essa altura, Magno, é uma coisa que não indica muita coisa. Primeiro porque a composição das chapas obedecerá, primeiramente, aos interesses do conjunto da oposição e, evidentemente, às posições que serão, em última instância, atribuídas a cada um dos partidos desse campo, não é? É claro que, por exemplo, se o meu partido, que é o PSDB, for liderar a chapa para o governo do Estado, e nós temos um quadro que o próprio Instituto Opinião identificou como um quadro de grande potencial, que é a deputada, que é a prefeita Raquel Lira, se ela liderar a chapa, é evidente que esse espaço do Senado será destinado a um outro companheiro do nosso campo, tá certo? Portanto, essas indicações que estão aí contidas na pesquisa, é claro que não são nem em nenhum momento definidoras, nem sequer corresponde a uma tendência do que vai acontecer. Como também existem alguns nomes que estão colocados na pesquisa que não são e não serão candidatos por várias circunstâncias. Mas eu recebo como uma coisa positiva. Eu considero que, para mim, como homem público, isso é um motivo de satisfação e de poder ainda merecer a confiança de setores expressivos da população de Pernambuco. Eu até faço uma meia-culpa nessa pesquisa, junto com o pessoal da Opinião, porque, diante da situação do governador não ser candidato, nem Mendonça Filho também, eu acho que eles não deveriam ter sido indicados na pesquisa. Eu acho que, nessa situação, o senhor teria liderado essa pesquisa. Mas acho também que o PSDB, de qualquer forma, voltou a ficar fortalecido e protagonista nesse processo, não, senador? Eu acho, Marcos, que essa é a mensagem. O que eu quero não é disputar espaço para mim. Eu não sou propriamente candidato a uma vaga do Senado ou a uma posição nessa chapa majoritária. O que eu quero é que o nosso partido está sendo, você sabe, reestruturado em Pernambuco, que ele se fortaleça e que ele possa participar do processo eleitoral de 22 com o protagonismo e com a força que ele sempre teve no cenário nacional e regional. E, nesse caso, me permita, nós temos espírito de aliança, os integrantes do nosso partido, a começar do presidente nacional, o nosso presidente Bruno Araújo, da presidente regional Raquel Lira, dos integrantes do PSDB, nós temos espírito de aliança. Nós não estamos trabalhando com uma perspectiva, vamos dizer, estreita, de buscar apenas espaço para o nosso partido. Nós queremos fortalecer as oposições no seu conjunto e agora é natural que a gente aspire liderar a chapa. E como nós temos um quadro que se revela hoje muito competitivo, com grande potencial, que é a prefeita Raquel Lira, o Instituto Opinião, inclusive, confirmou isso. Raquel já tem, em determinados cenários, ela já lidera as intenções de voto aqui no Estado. Então, tudo isso estimula esse trabalho que nós estamos fazendo do PSDB, motiva os nossos quadros e fortalece o nosso campo, que é o campo das oposições em Pernambuco. Nessa questão do fortalecimento da oposição, eu até gostaria de perguntar ao senhor
se isso é uma questão que não deve ser priorizada agora pelo conjunto dos partidos, porque saímos de uma eleição agora no Recife, se não fosse a divisão nas oposições, eu acho que o resultado teria sido outro, não, senador? Não tenho dúvida, Magno, disso, não tenho dúvida disso, por isso é que a gente precisa ter sempre na memória esse último episódio, que foi a eleição do Recife, em que as oposições, vamos dizer, tiveram, não só pela existência de várias candidaturas, mas também pela postura divisionista de alguns companheiros. Veja, por exemplo, que nós tivemos na campanha agora do Recife companheiros do mesmo campo que eram hostis aos companheiros aqui do mesmo campo. Tem gente que fez a campanha atacando os companheiros do mesmo campo político. Ora, isso é inaceitável. Mesmo que exista amanhã, Magno, em 2022, mais de um candidato das oposições, se for essa a definição, se todos entenderem que essa é a melhor estratégia, essa estratégia tem que haver unidade na definição dessa estratégia. O que não pode existir é você ter várias candidaturas que, vamos dizer, que disputam entre si a ponto de se agredirem, a ponto de se hostilizarem durante o processo eleitoral. Isso é inaceitável. Você veja que o candidato João Campos, ele teve no primeiro turno, Magno, apenas 29% dos votos. Ou seja, o recifense não queria votar majoritariamente no PSB. Mas no segundo turno, ele fez aquele discurso antipetista, etc., e tivemos o paradoxo. Os eleitores mais conservadores e de centro terminaram migrando para ele, para o João Campos. Mas então, o processo político, o processo eleitoral tem que ser visto para além dos projetos individuais e das vaidades individuais. A gente precisa ter uma visão de que o objetivo fundamental das oposições em Pernambuco é interromper, é quebrar esse domínio do PSB, que, a meu ver, já não tem o que oferecer a Pernambuco. Você veja, Marcos, que nessa pesquisa do Instituto Opinião, um dos candidatos aí governistas, que já é identificado como tal, o ex-prefeito do Recife, Geraldo, aparece com 6 ou 7%, quer dizer, é sinal de que ele tem um recall negativo. É o contrário. Eu já vi alguém que é prefeito do Recife ter um recall, porque a prefeitura do Recife é uma grande plataforma de exposição. Todo mundo sabe quem é o prefeito do Recife. Nesse caso, é um recall negativo, porque, embora ele seja muito conhecido, ele é muito rejeitado. E, por isso, apareceu com essa posição, eu diria que absolutamente vexatória nessa pesquisa do Instituto Opinião. O senhor falou lá atrás na questão do discurso antipetista de João Campos. Eu me lembro que hoje o ex-presidente Lula deu uma entrevista aqui em Pernambuco e praticamente confirmou a aliança com o PSB. Muito estranho, né? Se agredirem lá atrás e agora estarem novamente unidos. Eu sou de um tempo, e aprendi com meu pai, que você tem que ter uma coerência, que você não pode fazer concessões a qualquer preço, que você não pode mudar de posição do dia para a noite. Mas essa relação do PSB com o PT é meio esquizofrênica, porque eles se beijam numa eleição e se agridem na outra, né? O PT foi a geni da eleição municipal do Recife, porque o João Campos não fez outra coisa senão atirar pedras. O PSB, o que fez foi atirar pedras no PT. E agora eles se abraçam, né? São essas ironias da política, Marcos. Ironias e incoerência, né, Armando? Incoerências, por que não dizer incoerências? É aquela história do vale tudo, né, Marcos? Do vale tudo eleitoral. Eu ainda acredito que são outros os caminhos, né? Eu me inspiro aí num exemplo de algumas figuras, de Mário Covas, na figura da coerência, né? Até homenageando a memória do Bruno Covas.
ao homenageá-lo, a gente tem que homenagear também o legado do velho Mário Covas, que era um homem firme, de posições muito coerentes e tudo. Eu, ainda que possa ficar isolado, eu prefiro sempre o lado da coerência. E aqui vai um depoimento que na eleição de 2018 forçaram o senhor a dar uma declaração favorável a Bolsonaro, porque Bolsonaro teria influência aqui na sua eleição e o senhor resistiu, não foi isso? Eu resisti, Marco, porque, veja, ele representou sempre para mim, é claro que eu respeito outras opiniões, ele também se submeteu ao julgamento popular, o povo brasileiro elegeu ele, mas eu conhecendo ele, conhecendo a trajetória dele, os valores que ele representa na vida pública são diametralmente opostos aos que eu sempre defendi. Ele fazia apologia da tortura, ele sempre teve posições extremadas, ele flerta com o autoritarismo, não é? Ele agride as instituições. Então, veja bem, isso não tem nada com a minha trajetória. Portanto, imagine você, Mário, se eu tivesse apoiado ele e de repente tivesse sido eleito e tudo, eu estaria agora, Mário, vinculado a um projeto que, a meu ver, não serve ao país. Veja em que embaraço eu estaria. Eu estaria vinculado, até por gratidão, a um projeto do qual eu não me reconheço. Muito bem, ouvimos aí o ex-senador Armando Monteiro Neto, que aparece aí na dianteira na pesquisa para o Senado. Obrigado, um abraço, senador. Um grande abraço, muito obrigado, Magno. Frente a frente com Magno Martins.